Meu nome é Aline Tavares e o nosso grupo é composto pela Camila, Cleverson e Igor. A apresentação vai ser nessa mesma ordem. E nós decidimos falar sobre planejamento de controle de qualidade em processos produtivos do captopril de 25 miligramas. Esse é o nosso organograma dos processos realizados e nós vamos explicar cada etapa no decorrer do vídeo. Nas etapas iniciais, ocorre primeiro o recebimento da matéria-prima, em seguida elas são levadas para uma quarentena e depois elas passam para a identificação das amostras. Os primeiros testes realizados na amostra é o de identificação, onde se faz uma análise visual e a amostra do captopril deve ser sempre um pó branco ou quase branco. O teste de solubilidade, no qual a amostra deve ser solúvel em água, solúvel em álcool metílico, aí a análise dos espectros e apresentar o ponto de fusão de 105 graus a 108 graus. Esses testes são importantes para garantir a qualidade e a eficácia do produto. O próximo teste realizado é o teste de pureza da matéria-prima. E a importância desse teste é determinar as impurezas físicas e microbiológicas que podem afetar nos parâmetros qualitativos e a estabilidade do fármaco. Então, o primeiro teste de pureza é o teste do pH, que determina se o pH da amostra vai estar entre 2 e 2,6, para manter a sua estabilidade. O próximo ensaio é o de substâncias relacionadas. A metodologia empregada para esse teste é a cromatografia a líquido de alta eficiência, utilizando esses parâmetros específicos na farmacopeia. Pode passar. Conforme descrito na farmacopeia, essas são as etapas para a obtenção das soluções. A solução 3, que está descrita no slide, é a que a gente utiliza para poder realizar a cromatografia. Para realizar a cromatografia, é necessário injetar 20 microlitros da amostra e 20 microlitros da solução 3 relacionados. O teste só vai ser válido se o cromatograma apresentar 3 picos e a resolução entre os picos de maior tempo e de retenção não for menor que 2. Os outros ensaios também de pureza são o ensaio limite para metais pesados, que não pode ultrapassar 0,002%, e esse teste são muito importantes porque os metais são muito tóxicos, e por isso esse teste é tão importante. O próximo teste é o de perda por dessecação, e ele não pode ultrapassar 1%, e é importante para a dosagem do fármaco. O último teste para a parte de pureza é o teor de cinzas sulfatadas, e é importante por ser um parâmetro qualitativo e ele não pode ultrapassar 0,2%. Bom, então depois disso começa o ensaio de doseamento, que tem o objetivo de qualificar o teor da substância ativa no medicamento. O procedimento é basicamente transferir 0,15 gramas da amostra para um Elirmaia de 125 ml e dissolver com mais 50 ml de água. E essa mistura vai titular com iodo 0,05 mol. E no final, cada ml de iodo 0,05 mol equivale a 21,729 miligramas de captopril. E assim, a gente termina todo o ensaio perante a matéria-prima para poder formular o comprimido, que vai ser o nosso produto acabado. E assim como inicialmente a Aline falou, a gente também tem vários processos para saber se a gente vai chegar realmente ao produto acabado com uma qualificação boa. Então, após isso, a gente começa toda uma análise no comprimido. Então, a análise visual do nosso comprimido é que ele não será revestido e será de 25 miligramas. E a reação de identificação é cromatográfica, difenilcarbazona de mercúrica SR. Bom, o primeiro passo ali é a determinação do peso, que é verificar se as mesmas unidades de um mesmo lote apresentam uniformidade de peso. Então, são comprimidos não revestidos
de 80 miligramas ou menos. No nosso caso, é até 25 miligramas. O procedimento é basicamente, são testados 20 comprimidos, tem uma tolerância de, no máximo, 2 unidades fora do limite especificado. O limite de variação desse nosso lote é de mais ou menos 10, e nenhum comprimido poderá estar acima ou abaixo do dobro da porcentagem indicada. Depois disso, a gente vai fazer o teste de dureza, que ele vai testar a resistência do comprimido ao esmagamento, à ruptura sob pressão radial. Ele proporcionará a força de compressão e inversamente proporcionará a sua porosidade, submetendo o comprimido à ação de um aparelho que meça a força aplicada diametralmente necessário para esmagá-lo. O procedimento será testado 10 comprimidos, vai ser considerada a forma e a presença de ranhura e gravação, eliminando qualquer resíduo superficial antes de cada determinação. Expressar o resultado como a média dos valores obtidos na determinação. Em seguida, a gente faz o teste de friabilidade, que é a resistência dos comprimidos quando submetidos à ação mecânica do friabilômetro, que é o aparelho utilizado para fazer esse teste. O teste consiste em pesar um número determinado de comprimidos, submetê-los à ação do aparelho e retirá-los depois de efetuadas 100 rotações. Após remover qualquer resíduo de pó dos comprimidos, eles são novamente pesados. O procedimento ele se dá. Também são testados 20 comprimidos em uma única rodada, né? Ao final do teste, nenhum pode apresentar estar quebrado, nem lascado, rachado ou partido. A velocidade da rotação é de 25 vezes por minuto e o tempo desse teste é de 4 minutos. A diferença entre o peso inicial e o final representa a friabilidade, medida em função da porcentagem de pó perdido. São considerados e aceitáveis os comprimidos com perda maior, igual ou inferior a 1,5% do seu peso. E é importante repetir o teste pelo menos 2 vezes, caso o resultado seja duvidoso ou a perda for muito superior ao esperado. Bom, outro teste preconizado importante é o teste de desintegração. Ele vai verificar se os comprimidos de captopril se desintegram dentro do tempo limite e especificado pela farmacopeia. Bom, nesse teste a gente utiliza 6 comprimidos que vão ser testados. Esses comprimidos vão ser colocados nesses 6 tubos, nessa cesta que a gente pode observar na tabela 1. Eles são colocados aproximadamente em água, cerca de 37 graus Celsius, em líquido de imensão. Então, esse aparelho vai fazer esse processo, vai mergulhar através da punção e espera-se que esse comprimido se desintegre em aproximadamente 30 minutos. Não deve passar esses 30 minutos e, se passar, deve ser feito outros testes. Pode passar. Bom, outro teste importante também do produto acabado, a gente faz o teste de dissolução, onde iremos determinar a quantidade de substância ativa dissolvida no meio dessa dissolução quando o produto é submetido à ação de aparelhagem específica. Bom, o resultado desse teste, ele é expresso em porcentagem da quantidade declarada no rótulo, e esse teste também ele se destina a demonstrar se esse produto vai atender às necessidades de exigência constante na motografia. Pode passar. Bom, sobre o procedimento, a gente também pode ver aí essa tabela 1 da aparelhagem. A amostra desse comprimido deve ser colocada nessa cesta seca, inicialmente, a uma distância de aproximadamente 25 a 2 milímetros. Bom, deve ser mantido nessa cesta entre a parte inferior e o fundo interno do recipiente, que contém no meio dessa dissolução. A tolerância estabelecida, no mínimo, é de 80% desse coeficiente da quantidade declarada de captopril se dissolve em 20 minutos. Outro teste importante também, a gente vai utilizar, é a uniformidade de doses unitárias, onde vai permitir avaliar a quantidade desse componente ativo em diversas unidades individuais de lote, e também verifica se essa quantidade uniforme nas unidades testadas. Para realizar esse procedimento, a gente utiliza 2 métodos, como a variação de peso e uniformidade de conteúdo. Bom, como é que a gente realiza esse procedimento? A gente transfere cada comprimido para esse balão volumétrico que vocês estão vendo,
contendo 5 ml de água. Aguardamos a desintegração total desse comprimido. Em um beck, adicionamos volumes de mistura de álcool etílico e água, até a metade da capacidade desse balão. Após esse procedimento, levamos essa amostra nesse balão para um banho-maria, banho de ultrassom por 15 minutos, tiramos essa amostra nesse balão e agitamos por 15 minutos. Aí, logo após esse procedimento, a gente completa esse volume do balão com o mesmo solvente, homogeneiza a solução e faz o processo de filtragem. Continuando esse procedimento, a gente também dilui ele com o mesmo solvente em concentração entre 0,02%, prepara a solução padrão com essa mesma concentração, utilizando esse mesmo solvente. Aí a gente utiliza o processo de titulação, a gente prepara essa bureta até o zero e vai utilizar como solução padrão álcool etílico e água para preparar esse captopril e vai anotar o volume de captopril obtido nessa solução. Pode passar. Doseamento agora. É o Igor. Então, para essa etapa de doseamento do produto acabado, foi empregado um método A, que consiste em pesar e pulverizar 20 comprimidos e aí utilizar uma quantidade de pó equivalente a cerca de 0,15 gramas de captopril e aí logo após transferir para um Erlenmeyer de 125 ml e adicionar 50 ml de água e logo em seguida deixar em ultrassom por 15 minutos e agitar mecanicamente por 15 minutos também. E aí, logo após, titular com iodo 0,05 molar, determinando o ponto final potenciometricamente, ou utilizando 1 ml de amido. E aí, cada ml de iodo 0,05 molar equivale a 21,729 miligramas de captopril. E aqui na pureza do produto acabado, nessa etapa o objetivo é a identificação de produtos de degradação. Então, é preciso proceder conforme descrito no método B, de doseamento que consta na farmacopeia, e a área sobre o pico relativo ao disulfeto de captopril não deve ser superior à área sobre o pico relativo ao disulfeto de captopril, que é obtido na solução teste, que é no máximo 3%. Então, o procedimento consiste em pesar e pulverizar 20 comprimidos, e aí transferir uma quantidade do pó equivalente a 50 mg de captopril para um balão de volumétrico de 50 ml e acrescentar 30 ml de fase móvel, que é uma mistura de ácido fosfórico a 0,11% e metanol. E aí deixa no ultrassom por 15 minutos e logo em seguida agita mecanicamente por mais 15 minutos. E aí depois completa o volume com o mesmo solvente, aí homogeniza e filtra. E aqui transfere 0,1 grama de captopril para um balão volumétrico de 100 ml, e aí adiciona 3 ml da solução de disulfeto de captopril e completa o volume com fase móvel. Aí injeta separadamente 20 microlitros das soluções padrão e amostra, registra os cromatogramas e aí mede as áreas dos picos e em seguida calcula a quantidade de captopril nos comprimidos a partir das respostas com a solução padrão e a solução amostra. Então, sobre a embalagem e armazenamento, os comprimidos de captopril eles devem ser conservados em recipientes bem fechados e protegidos da luz direta. E aí a sua rotulagem ela deve ser seguida de acordo com a RDC 71 de 2009, que estabelece ali as regras para a rotulagem de medicamentos, e também seguir a RDC 360 de 2020, que dispõe sobre as boas práticas de distribuição, armazenagem e transporte de medicamentos. E como referência, nós utilizamos a Farmacopeia Brasileira, 6ª edição, e as videoaulas disponíveis via plataforma Aprender. E aqui nós finalizamos nosso trabalho.